Fala pessoal, professor Celso Fonte na área. Hoje nós vamos fazer um comparativo entre os modelos de inteligência artificial para ver como é que eles se comportam utilizando um prompt de um caso específico para a área do direito. Esse slide aqui, ele faz parte do meu curso de inteligência artificial e engenharia de prompt para advocacia privada. Caso você tenha interesse nesse curso, basta entrar em contato comigo, meu e-mail está aqui na descrição do vídeo. A ideia é o seguinte, esse prompt aqui, ele é dividido em pequenas instruções e esse texto aqui final são as informações que vão subsidiar a LLM a poder montar a petição inicial para esse caso específico. Uma pessoa fictícia, tá? CPF 12345, né? Carlos Almeida contra uma empresa aqui, essa construtora beta que não existe. No caso aqui, o Carlos fez um serviço de consultoria técnica de R$50.000 e a empresa não pagou. Tá? E a ideia do prompt, principalmente aqui nessa instrução que está aqui em verde, tá? Após-se em seus conhecimentos jurídicos, aplicando fundamentos técnicos e normas pertinentes ao caso, nós analisarmos, por exemplo, qual IA vai produzir a melhor fundamentação jurídica, tá? No capítulo ali do direito. E aí a gente vai poder ver, por exemplo, se alguma IA vai alucinar ou não. No caso, alucinar seria o quê? Inventar alguma lei, inventar algum dispositivo de alguma lei. Tem algumas outras instruções aqui auxiliares, como, por exemplo, você é um advogado especializado em direito civil, que é uma instrução do tipo persona, né? Para poder a gente fazer com que a IA se comporte como um advogado. Também essa instrução aqui, ó, capítulo dos fatos e do direito redigido em texto corrido. Isso aqui é para a gente forçar com que o estilo do texto desses dois capítulos em questão, eles obedeçam isso é, a gente espera que a IA siga essa instrução, eles obedeçam esse estilo. Por quê? Porque eu observo que se você não passa isso na maioria das vezes, até no ChatGPT, eles têm a tendência de colocar, às vezes, o capítulo do direito de forma em lista, tá? Tipo assim, ou uma lista ordenada, ou uma lista com bullet. Isso aqui é para dar uma forçada, ele ficar aquele texto corrido. Então agora, sem mais delongas, nós vamos testar esse prompt, que é esse slide todo aqui, daqui até aqui embaixo, para a gente ver como cada IA se comporta. E aí vocês vão poder, nos comentários, darem o veredito, poderem dizer qual IA vocês acham que escreveu a melhor petição. Vamos lá. Bem, começando aqui com o ChatGPT 4, não é o Omni, é o 4 normal. A gente observa aqui que ele fez o que seria, entre aspas, o capítulo da qualificação, tá? Ele fez aqui certinho, dizendo quem é o autor, quem é o réu. Ele colocou esses dois underscore aqui porque realmente eu não informei para ele, então ele deixou aqui em aberto, né, para que o usuário possa preencher essa informação, super normal, sem problema nenhum. E já de cara a gente observa que ele seguiu aquela instrução de colocar tanto o capítulo dos fatos como o do direito em texto corrido, né? Não ficou aqui uma lista, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou bullet, né? Show de bola. Aqui no capítulo dos fatos, ele simplesmente usou uma redação para contar a história que eu passei para ele no próprio prompt, né? E no capítulo do direito a gente vai conferir se ele alucinou ou não. Então tá aqui, ó, ele fala, ó, presente demanda encontra amparo no artigo 389 do Código Civil, que determina a responsabilidade do devedor pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sujeitando-se ao pagamento das perdas e danos, dos juros e atualização monetária. Então, se a gente conferir aqui do lado, fez certinho, é isso mesmo que o 389 do Código Civil fala. De maneira similar, né, o 394 também do Código Civil, entra a questão do encargo moratório. Então, se a gente olhar aqui, ó, beleza, 394 sobre isso mesmo. Aí ele fala aqui dos juros, bababá, isso aqui a gente estava tendo prompt, e no final ele fala sobre a questão das custas processuais e do honorário advocatício, parágrafo 2º do CPC 2015, se a gente ver aqui do lado, é isso mesmo. Então, bem, o GPT-4, pelo menos nesse caso aqui, não alucinou, show de bola. Aí aqui no pedido ele fez a lista, muito parecido até com a questão do prompt, citou de novo aqui o parágrafo 2º do 85 do CPC, e no finalzinho aqui, o valor da causa que a gente pediu, né? Aí ele cita aqui um outro dispositivo, que é o 291 do CPC, se a gente olhar aqui do lado, é isso mesmo, né? A ação tem que ter um valor, nem que seja um valor simbólico lá. Então, beleza. Esse foi o caso do ChatGPT. Vamos agora ver como se comporta o DeepSeek com esse mesmo prompt. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui com o DeepSeek, a gente pode ver aqui que ele fez a qualificação certinho. Eu até achei um pouquinho melhor do que o do ChatGPT, mas é uma questão de opinião. Ele até optou por aqui, mesmo na qualificação, citar o 319 do CPC, né, que fala sobre essa questão de petição inicial e tal, a gente pode conferir aqui do lado, e é isso mesmo. Porém, o capítulo dos fatos e do direito, ele não fez do jeito que a gente pediu, lembra? A gente pediu que fosse texto corrido, então isso aí já é um ponto negativo. Bem, os fatos não tem muito o que ele inventar, porque a gente acabou passando ali, junto com o prompt, certo? Vamos ver se ele alucinou, se ele citou tudo legal, vamos lá. Então aqui ele fala, esse caso se enquadra
no campo, né, na seara do direito às obrigações. Aí ele fala o 421 do Código Civil. Então, se a gente olhar aqui do lado, sobre questão de contrato, é isso aí mesmo. E também o artigo seguinte, né, que é o 422, então a gente pode conferir que é sobre isso mesmo. E aí ele falou que o réu deixou de pagar, e descumpriu o contrato, violando o 389. A gente pode aqui olhar para ver se é isso mesmo, e o 397 do Código Civil. Certo? Aí ele fala sobre a questão, já que não pagou, vai ter, o autor merece, né, no mínimo, o valor original acrescido de uma hora de 1% ao mês. E aí ele citou aqui o 406 do Código Civil, então está aqui do lado, fala sobre isso mesmo. E aí ele fala também da multa contratual, então 2%, né, que a gente passou isso no prompt, né, a gente não passou o contrato em si, né, mas para simplificar a gente fez dessa maneira, dizendo que tinha 2% lá no contrato, e isso está respaldado no 416 do Código Civil também. Então está aqui do lado. E aí ele ainda fala sobre a correção monetária, e aí ele cita o 404 do Código Civil, né, que está aqui do lado, a gente pode ver que é sobre isso mesmo. Ele continua, fala sobre as custas processuais e honorários, né, mais 10% do valor da causa, citando o 85 do CPC, pouco parecido com o ChatGPT, né? Então tá aqui, ó, o parágrafo 1º. E a questão que a gente colocou lá no prompt, isso obviamente, se fosse o contrato inteiro, né, estaria lá no finalzinho do contrato, dizendo, se tiver problema e tal, litígio, vai ser na comarca de Salvador, Bahia. E aí ele também colocou a fundamentação, né? Artigo 46 do CPC, né? Que está aqui do lado, a gente pode conferir e ver que é isso mesmo. Aí o pedido, não tem muito o que ele inventar, né? Porque a gente acabou colocando lá no prompt, processo de julgamento, pede deferimento, e aqui uns campinhos para o usuário preencher, até porque eu não informei isso para ele, né? Aqui ele resolve dar um adendo e ser criativo, já dizendo que, será incluído, né? Ou supondo que vai ser incluído como anexo a procuração, cópia do contrato, o relatório técnico da execução, a cópia das notificações extrajudiciais, poderia ser um e-mail, não importa, qualquer coisa, uma carta, e o comprovante de pagamento das custas iniciais, né, se aplicável, né? Sei lá, aqui no Rio, por exemplo, lá tem a greve. Enfim, esse foi o DeepSeek. O que vocês acharam? Vamos partir agora para o Gemini, tá? Vamos ver como é que ele se comporta com esse prompt. Vamos lá. Bem, aqui no Gemini, aliás, eu estou usando a versão 2.0 Flash. Existe a versão Pro, mas infelizmente eu não tenho acesso nesse momento. Mas ele rodou aqui o prompt e o resultado é o seguinte, na parte da qualificação, ele já é um pouco diferente do GPT e do DeepSeek, que ele coloca uns placeholders a mais aqui, né? Entre parênteses, né? Onde o usuário, obviamente, vai ter que preencher, né? Ou apagar, enfim, a escolha da pessoa. A parte dos fatos, ele seguiu aquela instrução, colocou aqui em texto corrido. Ele também optou por ser meio criativo e colocar como se fosse pseudo-referências aos anexos, tá? Ele coloca aqui Doc 1, Doc 2, Doc 3 a 5, sendo que eu não passei esses documentos para ele, tá? Mas estatisticamente, matematicamente, ele optou por fazer isso. Na parte do direito, ele citou o 389 do Código Civil, tá aqui do lado, para a gente conferir se é isso mesmo, sobre a questão de inadimplemento, tá? As obrigações de responsabilidade do devedor. Ele aqui, no finalzinho, no terceiro parágrafo, ele cita o 394, tá? Do Código Civil. Tá aqui do lado, a gente também pode conferir se é sobre isso mesmo, né? Bem simples, é o que esperar também de um modelo Flash, né? Que é um modelo menor, né? Aí aqui a parte dos pedidos, não tem muito o que ele inventar, porém, ele deixou a parte aqui, dá-se a causa, valor de valor da causa, colocou em forma de placeholder. Só que aqui, no item B do pedido, tá aqui os 50 mil, né? Poderia ter colocado 50 mil aqui também, né, cara? Aí, não sei, eu acho vacilação. Mas, vamos lá. Então tá aqui, pede deferimento, mais placeholder, mais placeholder. Bem, essa foi a versão de Gemini, a versão gratuita, tá? Vamos fechar agora vendo a versão do Qwen, que acabou de sair o modelo Max dele, tem até o vídeo aqui no canal, e vamos ver como é que ficou a petição dele. Vamos lá. Então tá aqui a versão do Qwen, o último modelo de comparação desse vídeo, tá? Não esqueçam que eu utilizei aqui o Qwen Max, então marquei ele aqui em cima, beleza? A gente pode ver aqui que ele fez a qualificação, ficou bem parecido com o do GPT, com o do DeepSeek, tá? Colocou as informações que eu passei para ele, deixou aqui o underscore para eu poder especificar qual é exatamente a vara civil. No fato e no direito, ele seguiu aquela instrução que eu pedi de colocar o texto corrido.
Show de bola. Fez aqui os fatos, com tudo que eu passei, bonitinho, já fazendo a ponta aqui para a parte do direito. E aqui no capítulo do direito, né, ele começa citando o 319 do CPC, cita também o 473, tá? Logo em seguida, ele fala que o contrato, né, foi celebrado entre as partes, uma espécie de título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784, também do CPC. Então está aqui do lado, a gente pode conferir para ver se é isso mesmo. Depois ele fala sobre a questão, né, do réu não ter pagado, e ele fala sobre a questão da responsabilidade civil objetiva, né, segundo ele embasado no 389, está aqui do lado, a gente pode conferir para ver se é isso mesmo. E ele também cita o 406 sobre a questão de multa, né, pelo atraso lá do pagamento. E aí ele segue aqui e fala sobre a questão, que a gente viu que é praticamente padrão em todas as IA generativas, que é citar o 82 do CPC na questão de custas judiciais e honorário. Beleza? No pedido não tem muito o que ele inventar, mas eu achei bem bonitinho a formatação que ele utilizou, né? Então ele chegou aqui, item A e item B, aí no item B ele fez aqui como se fossem subitens, falou aqui do valor da causa de 50 mil, colocou até um placeholder aqui de data, outro aqui do advogado e do número do OAB dele. Bem, pessoal, é isso. Esse foi o Qwen. Então a gente fechou aqui esses 4 grandes modelos assim que estão em voga no momento. O que vocês acharam? Se puderem, coloquem a opinião de vocês nos comentários, principalmente se você for advogado, tiver algum erro que eu tenha cometido aqui, ou alguma ponderação, alguma coisa que eu não enxerguei, algum erro que alguma IA cometeu. Se você puder, coloca aqui também, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, se puder também, se inscreve no canal, estou sempre colocando novidade nessa área. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.